Vai. O espírito protetor é de uma ordem superior, o simpático não. É ao protegido. Não é ao protegido, é de uma ordem superior em relação ao protegido. O simpático, ele pode ser para o bem ou para o mal. Não é assim, professor Gemiro? A gente está vendo um texto. Mais ou menos elevado. Por isso, mais ou menos elevado. Aí na pergunta, repare só, na pergunta 513, ele diz assim, porque levando para o campo, né, no culto, o Espírito Santo se manifestar e dar detalhes da vida de A, de B ou de C. Tá vendo aí que está vendo o mediunismo. É um médium, está recebendo uma entidade espiritual, e essa entidade espiritual, segundo a crença deles, é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Jesus Cristo. Aí eu pergunto, nós temos, que tudo que essa segunda pergunta, que vai justamente, eu gostaria de fazer o comentário depois, olha. Haja os espíritos simpáticos em virtude de uma missão, mas às vezes pode ter uma missão temporária, mas em geral são apenas solicitados pela similitude de pensamentos e de sentimentos no bem como no mal. Então vocês veem aí que eles estão fazendo um comparativo. Lei de similitude. Semelhante atrai semelhante. Então, será que nós temos, né, a vibração em similitude, semelhante atrai semelhante, para atrair um espírito do nível de Jesus Cristo para incorporar na gente? Será que a gente tem essa estrutura? Era onde eu queria chegar. E queria dizer assim, que o que acontece com os irmãos que dizem que é o Espírito Santo, concordo que é um espírito evoluído, que vem lá dar um conselho, uma orientação, e também tem essa condicional também, porque tanto pode vir similitudes de pensamento bons, como similitudes de pensamento maus, mas eu estou levando para o lado bom. Então, eles não são tão elevados, muito mais do que a gente, porque a gente não tem a vibração de receber um Jesus Cristo na vida da gente. Era isso que eu queria falar, comentar. O que é que vocês acham dessa minha observação? Está mudo, João. Está mudo o teu telefone, João. Estava aberto, eu fechei. Para Deus não existe nada impossível. Nada. O seu amor infinito pode fazer o mais simples dos homens um veículo de comunicação. Para Deus não existe o impossível. Não existe o impossível, né? Mas estou entendendo essa sua colocação, com questão de frequência, de vibração, né? Mas se Deus não puder falar diretamente, ele fará com que aquela pessoa escute o que ele queria dizer, o que ele queria falar, né? Para Deus não existe o impossível, né? Nem ninguém no universo está abandonado. Todas as forças do bem trabalham em benefício dos filhos de Deus em elevação, se elevando, progredindo. Uns tropeçam, uns caem, outros seguram, ajudam e a marcha prossegue. Então, ele pode fazer, não é? Porque o Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Ensina o catecismo. Então, são 3 deuses? Não, são 3 pessoas numa só. Né? É a doutrina da Igreja Católica, da Igreja Protestante. Nós abraçamos, nós respeitamos, não discutimos, cada um sedimenta a sua fé da maneira que pode, que gosta, que quer, não é? Os alicerces da sua fé. Então, mas a doutrina espírita, como não tem dogma, ele vai na linha de raciocínio. Só existe um Criador, só existe um Pai, só existe uma substância, só existe uma mente que se manifesta nos filhos, sem se dividir. Isso é interessante também observar. A doutrina espírita fala em unidade, na unidade. Tudo é um, tudo está em tudo. Tudo está em Deus. E tudo que existe foi feito por Deus. Deus está em tudo e tudo está em Deus. Isso é monismo. Monismo, isso não é panteísmo. Isso é monismo. Então, era isso, mais ou menos isso. Eu acho que eu me distanciei da sua pergunta.
Não, não, mais ou menos o entendimento que eu sempre procurei tentar entender, sabe? Na minha cabeça vem isso, ali vem vamos dizer assim, ali naquela reunião, um espírito do nível de Francisco de Assis, um espírito do nível de Chico Xavier, que a gente conviveu com ele aqui, e olha que a gente nem vai entender muita coisa, mas se ele falar alguma coisa, a gente vai entender. Mas se vier um espírito de Jesus, assim, evoluído, e outros Cristos, espírito Cristo, que vier trazer uma mensagem para a gente com o conhecimento dele, com a linguagem dele, com o entendimento dele, eu acho que a gente não vai entender, não. A gente vai ficar... Até hoje a gente não entendeu ainda a mensagem do Cristo. Entende que a verdade ela é simples. A verdade, uma criança é capaz de entender. Veja, quem não se assemelhar a essa criança não entrará no reino dos céus. Porque a criança entra no reino dos céus porque compreende a verdade. A verdade, ela está ao nível, ela não é, a gente é quem complica. A verdade, ela é simples, ela é natural, né? Ela é muito simples, não tem nada de complicado com Deus. Nada. A vida é simples, a vida é bela, a vida brota, a vida surge da terra, desabrocha, a semente desabrocha no solo, se torna uma árvore, alimenta, produz gerações espontâneas em cima de gerações espontâneas, obedecendo a leis, que vêm de uma mente cósmica, de uma mente infinita. Que ela é simples. A lei é amar. Ame. Não tem nada complicado nisso. Não é, meu professor? Me desculpe que eu estou muito xerido hoje. Você está certíssimo, rapaz. E eu quero completar aí o raciocínio de Matos, porque eu entendi o seguinte, que Matos faz referência à mediunidade em relação ao espírito. Tem uma história que Divaldo Pereira Franco, certa feita, foi chamada pela mentora espiritual dele, Joana de Andes, para dar uma comunicação de um espírito altamente elevado. E aí ele disse, pois não, eu estou expulsando. Ela disse, não, você não suporta a vibração dela. Eu vou ser a médium entre você e ele. Então, é nesse sentido. Um Espírito Santo, como a gente ouve falar dessa grandeza, um de nós não comportaria a vibração dele para passar a mensagem. É nesse sentido, não é, Marcos? Muito boa. E aí está correto, é o que a doutrina nos ensina. Não estamos dizendo que não é ou é. Estamos apenas fazendo referência a essa relação. Então, o Divino Espírito Santo, abaixo dele, tem outros espíritos que ele pode passar a mensagem e chegar até a mim por um espírito mais ou menos elevado do que eu. É nesse sentido. Por uma razão simples. Nosso organismo não comporta a vibração dele. É nesse sentido. E o que você colocou, Djalma, é exatamente isso. Para Deus não tem problema, não tem dificuldade. E a gente vai ouvir, sim. Só que seria do Espírito Santo, mas através de um Espírito quase ao nosso nível, para que nosso organismo comporte a mensagem. Certa feita, eu vinha do trabalho e duas jovens conversavam na minha frente, no banco do ônibus. Felizes, porque no domingo, na igreja delas, foi uma festa maravilhosa, foi muito bacana, e que um dos coleguinhas dela, ela diz o nome lá do rapaz, recebeu o Divino Espírito Santo, é isso que o Marcos está colocando. E ele falava numa língua que ninguém entendia. Aí quem não entendeu foi eu. Aí eu pedi licença à moça e disse, moça, mas se vocês não entendem a mensagem, para que serve? Por que ele não falou na língua da gente? É nesse sentido que nós estamos tratando, não desmerecendo, pelo contrário, esclarecendo pelo ponto de vista do que a doutrina espírita esclarece. Por quê? O espírito não sabia falar nossa língua e tem que falar em aramaico, por exemplo? Como? Vai servir para quê? Então, é uma informação que não é, mas não deixa de ser um trabalho mediúnico. É nesse sentido que Marcos fez essa colocação, do tamanho, da magnitude que é o Divino Espírito Santo, para um de nós dar a mensagem. Claro que não deixa de ser dele, mas não é diretamente dele por nós. Passa por outros canais para chegar até. É como você ligar um aparelho de 110 e 220, ele não vai comportar, né? É nesse sentido. Desculpe se eu não fui claro. Não, e foi muito claro.
Foi muito. Você foi formidável. E é desse jeito aí. Inclusive, eu queria chamar a atenção dessa sequência que você está dizendo aí. A gente vai ver lá na introdução do livro Apocalipse, revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe deu, né, para mostrar aos homens, e Jesus Cristo deu a um anjo que notificou a João. Deus deu a Jesus, Jesus deu a um anjo e o anjo passou para João. João se certificou da notícia, da mensagem, se procedia de Deus, e o anjo disse que procedia de Jesus e publica para o mundo. É a mesma sequência da doutrina espírita, o médium, o espírito, Jesus e Deus. É aquela sequência, né, que vem de camada até chegar a nós. Isso tá mas vem de Deus, não é isso? De Deus. Nesse sentido que a gente está colocando. Agora ficou espilicado, como do ditado. Explicado, ficou. Eu vou repetir a pergunta 513, porque tem uma 513A para a gente fechar o estudo. Na pergunta 513,